Graça e paz aos irmãos, boa noite a todos mais uma vez. Vamos a mais uma reflexão da palavra de Deus. E hoje nós vamos em Mateus capítulo 25, do verso 14 ao verso 30. E vamos ver o que é que esse texto tem a nos ensinar, o que nós temos que aprender. E eu tenho certeza que sempre nós temos algo para aprender da palavra de Deus. Então diz assim a palavra de Deus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se os que receberam 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui agora 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel num pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o senhor: Bom, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel num pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo e que ceifas onde não semeaste, juntas onde não espalhastes, receioso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Pois a todo o que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas no que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Vamos orar? Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, tua presença, mais uma vez te louvamos, Senhor. Te pedimos tua graça em nossas vidas, Senhor Deus, o perdão dos nossos pecados, nossas falhas, Senhor, conscientes e inconscientes, Senhor. Deus bondoso, que a tua graça nos ilumine, Senhor Deus, e tenhamos iluminação do teu Espírito Santo, Deus, diante de tua palavra, Senhor. Assim nós te pedimos que o Senhor abençoe os teus filhos, Senhor Deus, e que o Senhor direcione a tua palavra a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos aqui mais uma vez para vermos a palavra de Deus. E aqui a gente vai em Mateus capítulo 25, verso 30, de 14 a 30. E quando a gente para olhar o texto, nós vamos perceber que no capítulo 24, o Senhor está falando da vinda do Filho do Homem. Aí no verso 32 em diante, ele vai falar sobre a vigilância. E aí ele vai trazer aqui as três parábolas, né? Vai trazer a parábola da figueira e a parábola do servo mau. Entra na parábola das virgens e depois passa para a parábola dos talentos. Então a gente entende logicamente que a parábola dos talentos ela é seguida da parábola das virgens, que a parábola das virgens ela vem com o intuito de nos ensinar que devemos estar vigiando, vivendo uma vida que agrade a Deus, e para que possamos aguardar assim a sua vinda, que possamos aguardar em prontidão, em santidade, enfim. Nós estamos ainda nesse período ainda, né? Pandemia, como sempre eu digo. E aí, uma das grandes questões que eu tenho ouvido é assim, a preocupação de que
a igreja está parada, de que não estamos fazendo nada e tal. Enfim, isso é no geral, com as igrejas fechadas. Mas a grande boa notícia é que vai passar, vamos voltar à nossa vida normal à igreja e aí vamos ter muita coisa para fazer novamente, não é verdade? Então, a parábola dos talentos. Primeiro, é bom a gente entender o que é o talento aqui, né? Que muitas vezes o talento aqui, as pessoas direcionam o talento a um dom, a uma qualidade, a uma habilidade. Mas, na verdade, o texto ele não é bem isso. O que o texto nos mostra que esse talento aqui, o qual nós vamos estudar, nós vamos ver, é relacionado a não a qualidade, mas a quantidade. Ou seja, o talento aqui é o Evangelho. O Evangelho é o talento que o Senhor nos deu. A parábola vai falar de um homem que, se ausentando do seu país, deixa os seus bens confiados aos seus servos. E aí ele, como lemos, deu 5 a um, deu 2 a outro e 1 a outro, e cada um de acordo com a sua capacidade, como o próprio texto vai mostrar. Eles vão aí, o 5 foi granjear, trabalhar para que pudesse assim produzir mais 5. O que tinha 2 fez e produziu mais 2, e o que tinha 1 guardou. O que é que nós aprendemos, queridos, aqui? É importante primeiramente a gente entender por que o talento significa o Evangelho, porque o Senhor nos confiou esse talento. Primeiro é importante a gente entender isso, que o Evangelho de Cristo nos aproximou de Deus. O Evangelho é o dom. O dom é a fé que Deus nos dá para que creiamos nele, para que sejamos salvos. O Evangelho vem através de Cristo Jesus. O Evangelho não é o que pertence a nós, o Evangelho é de Cristo. Mas o Evangelho nos foi dado, hoje nós fomos enriquecidos por esse Evangelho. Recebemos através do Evangelho os dons de Cristo, recebemos a salvação, recebemos a redenção, recebemos o perdão, recebemos a graça, recebemos a iluminação, a revelação, recebemos muitas coisas do Evangelho. O Evangelho trouxe a nós muitas riquezas, e é disso que nós vamos falar aqui. Então nós, com o Evangelho, recebemos o dom, as riquezas, que não é nossa, Deus nos confiou, e a responsabilidade de também compartilhar aos outros o Evangelho. Então, nós vamos, como eu havia falado, essa primeira parábola ela é um segmento da segunda parábola. Se a primeira parábola, que é das 10 virgens, nos ensina a vigiar e esperar atentamente na volta de Cristo, nessa segunda parábola ele nos ensina que devemos esperar Cristo, mas devemos estar trabalhando, sendo produtivos, sendo frutíferos no reino de Deus. Então, a finalidade dessa palavra é justamente nos mostrar que tudo nos foi confiado pelo Evangelho, mas que no final de todas as coisas, o que Cristo quer de nós é que venhamos fazer com fidelidade a sua obra, trabalhar com fidelidade, cumprir o Evangelho como Ele mesmo nos confiou. Então, nós vamos, primeiramente, o que é que nós devemos entender dessa parábola? O que é que nós devemos entender aqui no verso 14? Nós devemos entender primeiro que recebemos o Evangelho, né? E esse Evangelho foi nos dado por Cristo, nós alcançamos o Evangelho, fomos alcançados pelo Evangelho. Esse é o talento que Deus deu a todos os cristãos. Aqui ele coloca 3 servos, mas de uma maneira geral, todos nós que fomos chamados pelo Senhor, Deus confiou a todos nós, todo mundo tem a graça de ter recebido o Evangelho, ou seja, toda pessoa que confessou Cristo, toda pessoa que creu em Cristo, todas aquelas pessoas que são discípulos, servos de Deus, receberam
o Evangelho. Foi o Evangelho que deu início a todas as coisas na nossa nova vida cristã, na nossa nova trajetória espiritual. Então, através do Evangelho, nós conhecemos a Deus, fomos reconciliados com Deus. Através do Evangelho, nós fomos purificados, nós fomos consagrados a Deus. Através do Evangelho, nós fomos iluminados por Deus para a salvação. Isso é o que, de maneira geral, a parábola nos ensina, que o Evangelho, o dom de Deus, foi nos confiado. Assim como aquele homem que se ausentou do país, deixou os seus bens, Cristo, uma vez que foi recebido aos céus, também deixou o seu bem maior, ou seja, ele foi aquele que inaugurou o reino de Deus na terra, mas que confiou aos seus discípulos a responsabilidade de dar continuidade à mensagem do Evangelho. Então, os bens que foram confiados aos discípulos também são os bens confiados a nós, povo de Deus. E aí nós, primeiramente, entendemos que o Evangelho, quando ele diz os seus bens, é que isso não é nosso, não pertence a nós. Tudo aquilo que nós alcançamos pelo Evangelho foi graça de Deus, favor de Deus. Deus nos deu, Deus nos, vamos se dizer assim, emprestou os dons, as capacitações, para que possamos desenvolver o Evangelho aqui neste mundo para os perdidos, levar o Evangelho, crescer na graça, no conhecimento, na fé. Então a gente vai ver que esse foi o bem maior deixado por Cristo. E aí nós, quando falamos sobre isso, nós lembramos que em Marcos 16,15, quando Jesus disse, ide pregar o Evangelho, isso foi o que a responsabilidade foi deixado aos discípulos, deixado a todos os servos de Deus, para que eles preguem, para que eles façam discípulos, em Mateus 28,19 em diante, para que eles preguem o Evangelho, para que eles façam discípulos, para que eles ensinem, para que eles batizem, enfim. Então, a ordenação que o Jesus deixou foi essa. Esses servos receberam ali do Senhor o Evangelho. Aí o talento aqui, quando eu falei em questão de quantidade, não em questão de habilidade ou de dom, o talento aqui, naquela época ali, quando a gente lê talento, a gente pensa logo em uma habilidade, em uma qualidade, mas o que se refere aqui a quem ele vai cobrar, e na versão é claro, eles granjearam justamente para produzir mais. Se fosse nos valores de hoje, seriam uns $12.000, né? Um talento seria $1.000, um exemplo, né? Então, um recebeu $5.000, um exemplo, né? Outro recebeu $2.000 e outro recebeu $1.000. Assim, nós estudamos e vimos dessa maneira. E aí o que é que acontece? Outra grande questão que nós percebemos é que o Evangelho foi dado aos seus servos, ou seja, os talentos, eles receberam aquele valor, e aí de imediato eles foram trabalhar para reproduzir, para multiplicar aquilo que eles receberam. E aí a gente percebe que do verso 15 a 18, o texto vai nos mostrar, do verso 15 a 18, que aí ele deu 5 a 1, 2 a 1 e 1 a outro. Aí a gente pergunta assim, será por que é que ele não deu a mesma quantidade a cada um? Por que foi que ele não distribuiu de maneira justa? Vamos pensar dessa maneira. Porque ele não deu de maneira justa a cada um o mesmo valor. É interessante a gente pensar justamente isso. Que quando ele confiou os seus bens aos seus servos, ele teve critérios. Ele não fez de maneira aleatória. Ele teve critérios na medida que ele deu 5 a 1, 2 a 1 e 1 a outro. Qual era o critério? A gente vai ver no próprio texto que ele diz assim, e de acordo com a capacitação de cada um. Ou seja, de acordo com a capacitação deles de negociar, de
de ser um gestor daquilo que foi lhes deixado. Eles administraram da maneira que eles tinham capacidade para isso. E aí, por isso, um recebeu 5, porque ele tinha capacidade, vamos dizer assim, de administração. Ele tinha uma capacidade própria de desenvolver melhor aquilo ali. Então, ele deu 2 a um e 1 a outro. Então, a distribuição que o Senhor deles fez foi justamente dentro daquilo que ele sabia, que ele via e que poderia ser trabalhado. Então ele deu 5 porque ele achou, porque ele acreditava, porque ele via que aquele que recebeu 5 tinha condições de administrar 5, de administrar 5. Aquele que recebeu 2 tinha assim como eu posso dizer assim, a mesma questão de trabalhar em cima dos 2, e assim sucessivamente no caso daquele que recebeu 1. Então, ele não fez de qualquer jeito, como eu disse, ele foi criterioso, ele fez de acordo com a capacidade de cada um. Disse alguém, isso aqui, ele disse assim essa frase, que Deus não tenta colocar um lago dentro de um balde. O que esse autor Lang quer dizer? Ele diz o seguinte, que se Deus deu 5 a um, 2 a outro e 1 a outro, é porque Deus justamente viu a capacidade. Como eu digo capacidade, aí algumas pessoas dizem, não, mas Deus capacita. Sim, lógico, Deus capacita. Mas no texto aqui, o que ele distribuiu e de acordo com a capacidade própria de cada um. Entendendo? Aí o texto está mostrando justamente a capacidade de cada um individual. E aí, diz assim uma frase, um homem que tenha uma capacidade maior de conhecimento tem o privilégio maior quanto a servir. Uma pesada responsabilidade, mais, vou repetir. Um homem que tem uma capacidade maior de conhecimento tem um privilégio maior quanto a servir. Uma responsabilidade mais pesada em ser fiel. E com recompensa mais valiosa se for vencedor. O que ele está querendo explicando aqui, vou parafrasear para facilitar, ele está dizendo assim, que quando alguém tem uma capacidade de conhecimento maior, ele também tem o privilégio maior de servir. E também a responsabilidade de ser fiel e vencedor naquilo que ele recebeu. Quando nós falamos sobre isso, queridos, nós queremos justamente entender assim que o Espírito Santo, a gente vê isso em 2 Coríntios capítulo 12, verso 11, que o Espírito Santo reparte a cada um conforme lhe apraz. Deus dá da maneira que lhe agrada. O Espírito, ele dá aos seus servos os dons. A gente vê isso em Romanos capítulo 12, do verso 4 ao 8, a gente vê isso em 2 Coríntios 12, do 4 a 30, quando Deus dá à igreja, aos seus servos, as capacitações, os dons, enfim, ele lhe dá de medida diferente a cada um, né? De acordo com o entendimento espiritual de cada um. Cada um tem um entendimento, tem uma medida de entendimento espiritual do que outro. Ninguém é igual, assim como o corpo tem muitos membros, assim como cada um tem uma medida de entendimento diferenciado do outro. Aí a gente vê o seguinte, verso 19, a gente vai ver o seguinte, que a distribuição... Continua? A distribuição parece injusta, mas o que é que nós vamos ver aqui? Que poucas pessoas têm a capacidade de
de ter 5 talentos ao serviço do mestre. Poucas pessoas têm a capacidade de ser pregador, comentarista, evangelista, enfim. É muito difícil você ver numa pessoa só 5, 6 talentos. Ainda que a gente saiba que tem muitos bons homens de Deus e mulheres de Deus, graças a Deus, que tem. A gente vê, às vezes, alguns pregadores que têm a facilidade de ser um bom pregador, mas também um bom comentarista. A gente vê aí alguns que são evangelistas e têm outros dons, outras capacitações a mais. Mas isso não é para todo mundo, na verdade, né? A gente não vê isso para todo mundo. Outra questão é que nós devemos pensar que a maioria de nós somos aqueles que receberam apenas um talento. Na grande maioria dos cristãos, eles não receberam, eles são, na verdade, aqueles que receberam um talento. Mas qual é o problema aqui? É receber muito, ou receber pouco, ou receber alguma coisa? A questão aqui não é essa, queridos. A questão aqui é se nós agimos de acordo com o esperado pelo Senhor. O que é que Deus espera de nós? Quando nós recebemos o talento, e aí o texto vai nos mostrar que quando um recebeu 5, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1, o que foi que eles fizeram de imediato? Eles foram trabalhar para granjear. O que é que Deus espera de nós? O que é que Deus quer de nós? Na medida que Deus nos deu o seu evangelho, na medida que Deus nos trouxe o seu evangelho, Ele nos deu a ordem de que esse evangelho seja pregado, seja ensinado, de que venhamos crescer na graça, no conhecimento, que o evangelho seja funcional em nossas vidas, de maneira interna, cause e traga mudança na nossa vida, mas que também de maneira externa. O evangelho que funciona em nós, que muda-nos, que nos transforma, que traz iluminação, conhecimento, vida com Deus, traga também, seja compartilhado a outros. Essa é a vontade de Deus para a vida da sua igreja, que a igreja receba o evangelho, que a igreja pregue o evangelho, que a igreja seja uma igreja transformada, mas que a igreja seja um agente de transformação também. Então, o que é que eles fizeram? Eles correram e foram trabalhar, granjear, negociar aqueles valores que eles tinham. Então, o que tinha 5 conseguiu, se empenhou, trabalhou e multiplicou e fez mais 5, e assim o que tinha 2. Então, ambos, o que recebeu 5 como o que recebeu 2, trabalharam e fizeram multiplicaram, né? Receberam um tanto maior do que aquilo que receberam. Então, por quê? Porque eles trabalharam. E aí, nós devemos justamente pensar em nós. Será que o que nós recebemos de Deus, eu não sei o quanto você recebeu de Deus, eu sei que só o fato de receber o evangelho já foi muito, né? Como eu digo assim, a uns foi dado, como a gente vai ver em Efésios capítulo 4, Deus deu dons, né, ministérios, e isso é um resultado do evangelho que eles receberam. Mas aí eles conseguiram, muitos conseguem desenvolver sua fé, conseguem aprender mais, conseguem crescer mais, conseguem ser uma bênção na vida da igreja, na vida da família, na vida da sociedade. Eles conseguem ser um agente de mudança onde eles passam, eles compartilham o evangelho, eles desenvolvem a sua fé, seu conhecimento, seu crescimento na fé, o seu conhecimento nas escrituras de maneira mais profunda. Então eles trabalharam para isso. Quantos de nós, queridos, temos essa preocupação de entender o que recebeu do Senhor, o evangelho, e que não devemos assim estar inertes, estarmos acomodados, mas que devemos também trabalhar para que venhamos cooperar para que o evangelho seja desenvolvido, pregado, que o reino de Deus cresça. Quantos de nós temos usado dons aí, ou entro nos dons em si, os nossos talentos, as nossas habilidades, através do evangelho, para fazer com que o nome de Cristo seja conhecido, para fazer com que o evangelho seja pregado,
fazer com que o evangelho seja anunciado, que o reino de Deus cresça. Quantos de nós temos feito isso? Então, no texto que nós estamos vendo, no verso 15 a 18, nós vimos que na bandeira aqui cada um recebeu, de acordo com a sua capacidade, eles trabalharam para que pudessem ali desenvolver, crescer, administraram, e na sua administração eles tiveram progresso. Quantos de nós temos tido progresso na nossa vida cristã? Porque a ideia, lembra aqui, que não é talento, queridos, no sentido de habilidade, de dons, mas no Evangelho. O Evangelho vem a nós, traz mudanças internas ao nosso coração, à nossa vida, mas que também vai trazer, vai refletir em questões externas, ou seja, vai cooperar para que o Evangelho seja levado aos outros, seja no testemunho, seja nas capacitações, nos dons de cada um, mas em prol ao desenvolvimento, ao crescimento do Evangelho. E aí no verso 17, nós vimos que aquele que recebeu um só, ele foi lá e cavou uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ou seja, ele pegou ali, vamos se dizer, $1.000 e cavou um buraco e escondeu, esperando ali a volta do seu senhor. E a ideia não é essa, queridos. Nós não sabemos quando Jesus irá voltar. A ideia não é falar aqui sobre a volta do Senhor, mas enquanto o Senhor não volta, o que é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos fazendo alguma coisa? Será que nós estamos trabalhando para o desenvolvimento, para o crescimento do reino de Deus? E aí, no texto 19, o texto vai mostrar que depois de muito tempo aquele senhor voltou. Que o dono daquele dinheiro que foi emprestado, é isso que as bênçãos de Deus são para nós. Elas não são nossas, são de Deus, pertencem a Deus. É nós que temos que justamente trabalhar. Deus nos deu capacitação para que possamos trabalhar em prol do seu reino. Ou seja, tudo é concernente ao próprio reino. E aí, no verso 20, então aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me talentos, eis que outros 5 talentos que ganhei. E aí o Senhor lhe dirá: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel num pouco, e sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O que nós entendemos é que esses o que recebeu 5, o que recebeu 2, eles não foram infrutíferos. Muito pelo contrário, eles trabalharam, eles granjearam, eles se esforçaram e não foram infrutíferos, não foram improdutivos, não foram ineficazes, não foram preguiçosos. Meus irmãos, o que é que acontece conosco? Muitas vezes nós, como quando eu disse que na maioria todos nós somos aqueles que ficaram ali com um talento, né? De acordo com a capacidade de cada um, é bom lembrar disso. Não devemos ter inveja, não devemos murmurar por aquilo que nós recebemos do Senhor, mas diante daquilo que nós recebemos do Senhor, nós temos que ser fiel a Deus naquilo que nós recebemos. Deus deu aquele lá 5, amém. Ele vai trabalhar, ele vai granjear. Deus é o Deus soberano que está no controle de todas as coisas. Ele faz o que quer da maneira que lhe apraz. E aí ele deu aquele 5. Amém. Louvado seja Deus, aquele lá, por ser mais esforçado, por ter mais capacitação, por ter mais conhecimento, mais profundidade nas escrituras, mais um entendimento diferenciado daquele que tinha um. Ele tinha um manejo, vamos dizer assim, como diz o texto, pela capacidade de cada um, ele tinha um manejo de administrar melhor, e assim Deus deu a ele 5. Imagine se Deus desse os 5 àquele que recebeu 1. Era 5 e voltava e tinha 5. Olha se voltasse e tivesse 5.
Mas Deus deu 5 a ele porque Deus sabia que ele iria, de acordo com a capacidade que lhe foi dada, de trabalhar e de trazer mais 5, de produzir mais 5. E aquele que deu 2, Deus deu também a capacidade a ele. Deus viu que ele tinha condições de trabalhar e deu mais 2. E Deus deu 1 àquele que acreditava que, como eu digo, a maioria. Nós recebemos 1, vamos se dizer assim. E aí eu pergunto para mim e para você, o que é que nós temos feito com o que nós recebemos? Nós recebemos o Evangelho. O Evangelho por si só tem todas as riquezas necessárias para a nossa vida. Mas o que é que nós temos feito? Em que é que nós temos trabalhado? Quais os frutos que nós temos dado? O que é que nós temos produzido? Em que é que nós temos sido mais eficazes? Será que não temos sido preguiçosos? Então nós temos que parar para pensar justamente isso. Se a gente tivesse recebido mais, o que é que nós teríamos feito? Muita gente diz assim, porque o dono dele é melhor, porque fulano é uma bênção, porque tem isso, porque sabe disso. Não, meu querido, se conforma com aquilo que você tem. Agradeça a Deus por aquilo que você recebeu. A pergunta é, ele foi fiel com aquilo que ele recebeu e trabalhou com fidelidade, com legalidade dentro daquilo que ele recebeu. E nós, que recebemos, será que nós temos trabalhado justamente para trazer mais, para multiplicar aquilo que nós recebemos? Será que nós temos trabalhado na obra do Senhor em alguma coisa e temos aí compartilhado com outros o Evangelho? Será que nós temos nos esforçado para fazer alguma coisa, ou temos nos conformado, ou temos apenas murmurado acerca daquilo que não temos? Meu irmão, o texto é muito claro quando o Senhor deu deixou com os seus servos os seus bens. O Senhor esperava que isso fosse trabalhado, que eles tomassem conta, que eles desenvolvessem, que eles cuidassem bem daquilo que o Senhor lhes deu. Deus nos deu, e será que nós temos feito alguma coisa? A questão aqui, meu irmão, é se nós temos sido fiel naquilo que Deus nos emprestou. Nós não podemos nos limitar, nós não podemos murmurar, e o que temos que fazer é trabalhar de maneira prudente e fiel. Aqui é essa questão. O que nós temos feito com os bens que foram nos confiados. Olha só, esses 3 servos, 2 deles fizeram com fidelidade aquilo que o Senhor esperava que eles fizessem. E um deles não foi fiel, muito pelo contrário, ele escondeu aquilo que o Senhor lhe deu. Então ele não produziu absolutamente nada. Isso é o que acontece muitas vezes conosco. Então, será que o que nós recebemos do Evangelho tem causado em nós crescimento, amadurecimento, mudança, desenvolvimento? Será que o Evangelho que ele tem agido em nós antes de ser transmitido a outros também? É isso que nós temos que pensar. O grande talento aqui, a que o texto se refere, é o Evangelho. E aí esse servo simboliza, representa nós que somos servos do Senhor. E aí, de acordo com aquilo que Deus tem dado a cada um, o que é que nós temos feito, né? Como eu já disse, o Espírito Santo deu o que lhe apraz a quem quer, mas aí cabe àquele que recebeu, ou pouco ou muito, né, trabalhar para que isso tenha sido uma bênção, para que o reino de Deus seja desenvolvido, para que haja progresso no Evangelho. Deus deu dons e talentos, como vemos em Efésios 4, em 1 Coríntios capítulo 12, para que, em Romanos capítulo 12, para que isso seja contado, trabalhado, que venha agregar em nós potencialidades para que o reino de Deus cresça, desenvolva. E aí eu quero que vocês vejam do verso 24, chegando por fim, o que recebeu um talento disse: Senhor, sabendo que tu és homem severo e que ceifas onde não semeastes e que junta onde não espalhastes,
Receioso, escondi na terra o teu talento. Olha só, o teu talento, não o meu. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabia que ceifas onde não semeei, que junto onde não a espalhei. Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhes, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe será até tirado, e lhe será, perdão, porque todo o que tem lhes dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O que é que nós aprendemos, irmãos, nesse texto aqui? É que um dia, como aquele Senhor, um dia ele vai voltar, e aí um dia o nosso Senhor Jesus Cristo também vai voltar. E quando ele voltar, será que nós vamos ser encontrados fiéis? A ideia aqui não é o quanto nós vamos produzir, mas se a nossa fidelidade no sentido do progresso do Evangelho em nós e nos outros, na cooperação, no compartilhar o Evangelho a outro, será que isso vai... será que nós vamos ter de fato esse compromisso? Será que nós vamos guardar essa responsabilidade de nos manter progredindo, produzindo, frutificando? Isso é o Evangelho em nós. Então um dia nós iremos ter prestação de contas. E aí um dia ou vamos nos alegrar ou vamos nos lamentar. O Senhor, depois de muito tempo, voltou e aí foi prestar conta com seus servos, como nós vimos no texto. E aí o texto nos mostra justamente isso, que aquele que fez um bom trabalho, aquele que produziu, que foi frutífero, aquele que foi eficaz no sentido de guardar a fé, a fidelidade ao Evangelho, e de trabalhar para que o Evangelho fosse e progredisse, tanto na sua vida pessoal como de uma maneira geral, compartilhou a outros, vai ouvir assim: muito bem, servo bom e fiel. Será que nós vamos ouvir também do Senhor a nosso coração essa palavra de sermos encontrados servos bons e fiéis? Será que nós vamos ouvir do Senhor essa mesma palavra? Será que um dia nós vamos ser recompensados ou condenados? A grande questão aqui, irmãos, é que quando o Senhor voltar, Ele irá recompensar os seus servos. Quando aquele Senhor voltou, Ele prestou contas com os seus servos, mas tanto os elogiou, aqueles que foram fiéis, como também sentenciou aquele que foi infiel. A ideia aqui é que nós venhamos fazer uso e abuso do Evangelho. Quando eu digo uso e abuso do Evangelho, é que esse Evangelho em nós tem que funcionar, repito, internamente, trazendo graça, conhecimento, amadurecimento, desenvolvimento na nossa vida interna, como também na nossa vida externa, no sentido de que, uma vez o Evangelho acontecendo em nós, vai progredir e cooperarmos para o crescimento, desenvolvimento e progresso de outros. Para isso, Deus nos deu esses talentos, como vamos o texto. O Evangelho veio a nós para esse propósito. Então ele vai dizer: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel num pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Queridos, quem não é fiel num pouco, também não é fiel no mundo. Tem muita gente que diz: não, mas se eu tivesse tanto, se Deus tivesse me dado aquilo, se eu fosse isso, se eu fosse aquilo. Querido, se nós não conseguimos ser servos dentro daquilo que nós recebemos, um talento, se dentro com um talento nós não conseguimos progredir, se com um talento nós não conseguimos frutificar mais, se com um talento nós não conseguimos desenvolver, alcançar mais, com 5 nós iríamos fazer o quê? Se nós temos o que temos, é porque Deus sabe o que faz, meu irmão. Se Deus deu a nós um pouco,
do Evangelho, ou seja, a porção que nós recebemos, se nós com o que temos não fazemos nada. A ideia do texto, nesse verso, é justamente isso. Se foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Se nós formos buscar progresso no Evangelho, nas Escrituras, crescimento, entendimento, profundidade, eu tenho certeza que Deus, ele por si só, Deus vai também acrescentar na nossa vida mais. Deus vai nos dar mais. Cada um foi dado de acordo com a capacidade de cada um, de acordo com o seu entendimento espiritual. Eu sempre digo que às vezes a questão é que o Evangelho, alguns entendem pouco do Evangelho, outros entendem mais do Evangelho. De uma maneira geral, o Evangelho ele veio a todos nós, mas nem todos nós conseguimos desenvolver na nossa vida esse Evangelho. E aqui é o caso desse que tinha apenas um. Se ele recebeu pouco e não foi fiel, também não lhe será acrescentado absolutamente nada. Então ele, no lugar de alegrar o coração do seu Senhor, por sua infidelidade ao Senhor, por sua negligência, por sua omissão, por sua preguiça, pela sua falta de esforço em pregar o Evangelho, ele não conseguiu ir adiante. Ele, muito pelo contrário, como ele mesmo diz, ele enterrou ali o seu talento, ele enterrou ali aquilo que Deus colocou na sua vida. Meu irmão, às vezes o que nós devemos pensar é justamente isso. O Evangelho é o talento do Senhor. E se nós que recebemos o Evangelho não conseguimos evoluir, desenvolver mais, como é que nós vamos compartilhar com outros? Como é que nós vamos além? Então, no verso aqui, nós vamos ver, chegando por fim, o que recebeu um talento de Senhor, sabendo que tu és homem severo e que ceifas onde não semeaste, juntas onde não espalhaste, receoso e escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor, servo mau e negligente. É isso que aqueles que agem de maneira infiel ao Evangelho, aqueles que não progridem, que não crescem, que não se aprofundam, que não são transformados, que não são desenvolvidos, vai ouvir do Senhor. É importante que a gente tenha esse cuidado, que tenhamos esse medo, irmãos. Se Deus nos deu pouco, venhamos trabalhar com o pouco que temos. Se Deus nos deu um entendimento mínimo, vamos trabalhar com aquilo que cada um ande na proporção daquilo que recebeu. Se nós recebemos, vamos trabalhar com aquilo que temos. Se eu sei dizer Jesus te ama, então ande dizendo Jesus te ama. Se temos um talento só, se temos alguma habilidade e dom, trabalhe em cima daquele talento, daquela habilidade, para que ela seja desenvolvida, para que ela cresça. O que acontece na maioria das vezes é que, por receber pouco, aí muitos de nós nos acomodamos e não fazemos absolutamente nada. E não é isso que Deus quer. Deus quer que tanto aqueles que receberam 5, como os que receberam 2, como os que receberam 1, trabalhassem para que pudessem desenvolver, crescer, multiplicar ali o seu talento. Como o próprio Senhor diz, mas você sabia que você poderia muito bem ter pego e colocado ali, entregado na mão dos banqueiros, e aí, quando eu vier, teria juros. Muitas vezes nós não fazemos absolutamente nada, muitas vezes não há em nós prontidão nenhuma em absolutamente fazer nada. Está aí, passando aí a pandemia, vamos esperar isso acabar. Queridos, vamos aproveitar o tempo, vamos pensar, vamos sentar, vamos nos organizar e vamos trabalhar mais para o Senhor. Vamos pregar mais o Evangelho, vamos aproveitar os nossos dons e talentos, nossas habilidades, nosso empenho, tudo que temos para justamente trabalhar para o Senhor. Ou, se não o fizermos, seremos chamados de servo mau, infiel.
Então, negligente e inútil. Quem é que gosta de ser inútil, queridos? Quem é que gosta de ser negligente? Embora muitas vezes não gostamos, mas muitas vezes nos tornamos porque nos acomodamos. Se nós não trabalhamos com aquilo que temos, não vamos trabalhar com absolutamente nada. Certa vez uma irmã chegou para mim e disse: ah, pastor, meu sonho é trabalhar com crianças, é desenvolver um grande ministério infantil e tal, e abrir uma associação e fazer não sei o quê. Eu disse: minha irmã, se você não começar com 2, com 3, você nunca vai chegar a 10, a 15 e a 20. Tem que ter um começo para tudo. Por mais que seja difícil, por mais que tenhamos limitações, não devemos nos acomodar nas nossas limitações. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Por isso, a maioria é esse servo que recebeu apenas um talento. Um dia o Senhor voltará e vai recompensar cada um. Ele vai dizer para aquele que foi fiel: entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, olha, você vai ser recompensado. A Bíblia fala da recompensa daqueles que são salvos. A coroa da vida, terão o livro escrito no livro da vida, sentarão no trono, comerão do maná, enfim. Deus nos mostra em muitos exemplos as recompensas daqueles que forem fiéis até o fim. Por outro lado, também nos mostra a recompensa daqueles que são infiéis. E aí o texto nos mostra que serão lançados em trevas, onde haverá ranger de dentes e choro. Choro e ranger de dentes. Aí quando você para olhar aqui nesse texto, mais à frente nós vamos ver o grande julgamento. E aí o texto desse aqui vai nos mostrar, no verso 46 do capítulo 25, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E aqui o texto vai justamente falar aqueles que foram fiéis durante esse período, que aqueles que tiveram fome deram de comer, tiveram sede deram de beber, visitaram quando estava preso, deram roupa quando estavam nus, foram assistidos, deram assistência. O Evangelho, ele é, irmão, o melhor que nós podemos dar às pessoas. Não se vamos só nos preocupar em dar uma roupa, dar uma sopa, em dar um prato de comer. O melhor que a igreja tem para dar, o melhor que a igreja recebeu para dar é o próprio Evangelho. O Evangelho entrando nas vidas das pessoas, elas serão libertas dos seus pecados, abandonarão os seus vícios, elas terão uma nova vida e tudo vai dar certo. A grande questão aqui é justamente essa, que nós não podemos nos prender ao sermos acomodados, a sermos preguiçosos. Devemos buscar sermos mais proativos. Então, que esse texto venha trazer para nós justamente isso. Que venhamos olhar para esse texto e escolher o que é que nós queremos ser. Vamos ser o servo fiel ou vamos ser o servo infiel? Vamos entrar no reino do nosso Senhor, gozar, ou seja, quando eles entram no gozo do Senhor, ou seja, teremos uma alegria completa, a completude, aquilo que nós esperávamos, ou iremos sermos levados para as trevas. É importante que entendamos, quando falamos de talento, o Evangelho, e não de habilidades e qualidade, que o texto vai terminar justamente com a questão da salvação. O Evangelho traz salvação àqueles que forem fiéis. E aqueles que foram infiéis à perdição. Então, dentro do que nós recebemos, o Evangelho, devemos pensar, ou nós vamos buscar em Deus forças para vivermos uma vida de fidelidade ao Evangelho, ou sermos infiéis ao Evangelho. Ou esse Evangelho produz em nós bênçãos, enriquece a nossa vida, administramos o Evangelho em nós de maneira prudente, sábia, temorosa, ou vamos fazer como aquele servo infiel, pegar o Evangelho e deixar de lado.
pegar o evangelho e ocultá-lo. Ou seja, se nós deixarmos o evangelho ocultado, nada vai funcionar em nós, irmãos. A nossa fé não vai desenvolver, nós não vamos crescer na graça e no conhecimento. Nós não vamos chegar ao projeto de Deus na nossa vida, ao pleno conhecimento de Cristo em nós. Nós não vamos, de forma nenhuma, progredir. E essa não é a vontade de Deus. Então devemos justamente fazer como os servos do o que ganhou 5 e o que ganhou 2 talentos. Trabalhar, se esforçar e desenvolver. Que eu deixo aqui essa reflexão para nós, para que possamos ter o cuidado de, quando voltarmos agora da pandemia, nos esforçarmos a trabalhar. É hora de trabalhar, é hora de trabalhar e é hora de trabalhar. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez te louvamos, Senhor. E te pedimos tua misericórdia sobre nós, Senhor, porque muitas vezes nós estamos, de fato, de acordo da maneira que esse servo infiel aqui foi encontrado. Muitas vezes nós conhecemos o Evangelho, recebemos o Evangelho, mas no lugar de procurar desenvolver o Evangelho, no lugar de crescer na graça e no conhecimento do Senhor, no lugar de nos dedicarmos à tua palavra, Deus, à oração e aquilo que é teu, nós fazemos totalmente ao contrário, Senhor. Nós escondemos o Evangelho e procuramos o que é nosso. Deus Todo-Poderoso, perdoa-nos, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, e nos ajuda, Senhor. Desperta, Deus, o teu povo, Senhor, para que possamos valorizar, Deus, estar em prontidão, Deus, em fidelidade, Deus, com o Evangelho que nós recebemos. Nos ajuda, Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, que sejamos frutíferos, que sejamos, Senhor Deus, proativos, Deus, que venhamos trabalhar, Deus, nessa grande seara, Senhor. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.